Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito está escrito. E nós vamos meditar hoje, no dia 16 de janeiro de 2026, nós vamos meditar uma passagem no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 16 até o versículo 23. E você, já pegou a sua Bíblia? Me acompanhe na sua Bíblia, certo? Não fique apenas ouvindo, me acompanhe nessa leitura através da sua Bíblia. Abra no livro de Efésios, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 16. Aqui nós temos o apóstolo Paulo fazendo esta colocação dessa palavra, certo? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos. Deixa eu reparar aqui um erro. E sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós. Ou seja, Paulo está se incluindo nessa afirmação, né? Quando ele fala vós, ele está se dirigindo aos leitores dessa carta, que somos nós. Mas quando ele falou nós, ele também está se incluindo, certo? Então vamos ler novamente. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, ou seja, ele se incluiu também, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vou ler novamente esses dois últimos versículos, porque é muito importante você entender isso aqui. Está dizendo que, né? Se você voltar lá do início, você vai entender. Versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ou seja, Paulo está falando do Deus Pai, está falando do Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor Deus. Então ele disse assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo está rogando a Deus para que Deus nos dê sabedoria e espírito de revelação, para a gente entender o quê? Entender que, tendo iluminados os nossos olhos, né? Aqui está escrito os vossos, porque ele está falando conosco. Então, assim, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que nós possamos entender a esperança da nossa vocação e quais são as riquezas da glória
da herança que o Senhor Jesus deixou para os santos. Muito forte, isso aqui no versículo 18. No 19, ele diz assim, que é sobreexcelente essa grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos. Eu creio que ele achou que excelente era uma palavra muito pequena para descrever o poder de Deus, descrever a grandeza e a profundidade dessa revelação. Então ele falou assim, a sobreexcelente grandeza, ou seja, além da palavra excelente, ele colocou sobreexcelente. É como se ele dissesse assim, é mais do que excelente. A grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. E pondo-o à sua direita nos céus. Ou seja, precisa ler, gente, precisa meditar. Não é só assim a gente sair falando, sabe? Não é só a gente sair lendo. Ah, eu vou ler a meditação de hoje. Aí você lê isso aqui, fecha a Bíblia e vai embora. Não é assim. Não dá certo. A gente precisa compreender o que Paulo está falando aqui. Não é? Bora lá, volta lá no início. Ele estava em oração. No versículo 16 ele diz, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo estava em constante oração por aquele povo da igreja de Efésios, aonde ele escreveu essa carta e enviou essa carta para essa igreja, né? Esse povo da igreja de Efésios recebeu essa carta de Paulo. Paulo escreveu, né? E enviou essa carta. Hoje, a carta é esse vídeo. É como assim, naquele tempo não tinha como filmar, não tinha como gravar, não tinha como registrar de outra forma, a não ser por escrever uma carta. Então, Paulo registrou a palavra de Deus na carta e enviou a carta para a igreja. E falou assim, olha, eu não me canso de orar por vocês. Eu não me canso de orar. Eu não paro de orar, eu não cesso de orar. E dando graças a Deus por vós. É emocionante isso, né? Emocionante porque a gente entende que nem sempre nós agimos dessa forma. Nem sempre nós estamos em constante oração. Nem sempre nós estamos dando graças a Deus pela igreja. Imagina, Paulo aqui, ele estava dando graças a Deus pela igreja. E lembrando da igreja nas orações dele. E dizendo para a igreja, olha, eu estou aqui orando para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele vos dê conhecimento e o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. E veja comigo se não é isso que a gente precisa para poder compreender a palavra de Deus. Ninguém vai compreender a palavra de Deus sem a ajuda de Deus. Nos dá o espírito da sabedoria, o conhecimento, o espírito de revelação. Tudo isso vem de Deus. E Paulo sabia que de nada adiantaria ele escrever essa carta, enviar essa carta. De nada adiantaria aquela igreja ler essa carta que ele escreveu, se o Pai da glória não abrisse o entendimento das pessoas através do Espírito Santo. Ou seja, tudo se resume a você entender que sem o Espírito Santo
ninguém consegue compreender a excelência, ou melhor, a sobre-excelência das revelações da palavra de Deus. Profundo, né? Muito profundo. E Paulo ora para que os nossos olhos sejam iluminados. Iluminados. Lembra que o Senhor Jesus falou assim: se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo terá luz. Nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo. E aqui Paulo, ele diz assim: eu peço a Deus que revele para vocês quais são as riquezas da glória, da herança que vocês têm para receber. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que todos nós, todos os dias, estamos lutando, muitas vezes, com o nosso trabalho, para ganhar dinheiro, para pagar as nossas contas. E não tem nada de errado nisso. Nós precisamos trabalhar, precisamos cumprir com os nossos compromissos, precisamos pagar as nossas contas. Porém, existe uma situação. Mais importante para a gente compreender. Estou ajustando aqui, tá, gente? Para iluminar um pouquinho mais. Algo que é mais profundo do que você pensar em ganhar dinheiro para pagar suas contas. É você entender que você tem uma herança para receber. E a maioria de nós não nasceu num berço, né, de riqueza, aonde nossos pais faleceram e deixaram uma herança para nós herdarmos. Talvez a maioria de nós herdou dos pais apenas problemas, né? Mas aqui Paulo está dizendo que ele ora a Deus para que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente compreenda qual é a nossa esperança, para que a gente compreenda as riquezas da glória da nossa herança, para que a gente compreenda a sobre-excelente grandeza do poder de Deus que repousa sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, poder de Deus. E aí ele diz assim: imagina esse poder que ressuscitou a Cristo. E por que ele fala isso? Porque todos viram o Senhor Jesus ser crucificado. Ele foi crucificado em praça pública, no alto de um monte. Ele foi torturado, espancado. Ele morreu à vista de todos. Não havia dúvidas da sua morte. E Paulo diz assim: imagina esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e não apenas isso. Elevou-o ao ponto de colocá-lo sentado à direita do Pai nos céus. É esse poder que habita em nós. Os que cremos. Não vai habitar em todos. Habita naqueles que creem. Habita na igreja. Não a igreja física, a igreja espiritual. As pessoas que têm certeza da sua salvação. As pessoas que têm a certeza de terem o Espírito de Deus dentro delas. E aqui ele fala que esse poder colocou Cristo assentado
à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E aqui ele está falando das forças espirituais da maldade, as forças espirituais do mal que opera nesse mundo. Essas forças espirituais que operam nesse mundo que nós vivemos, todas essas forças espirituais estão sujeitas a Cristo, ao nome que é sobre todo nome. Versículo 22 diz: e Cristo sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas Deus o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, o próprio Deus exaltou o Senhor Jesus, ressuscitou ele dos mortos, elevou ele aos céus, deu-lhe um trono de glória, assentado à direita do Pai, e sujeitou todas as coisas embaixo dos seus pés, todo principado, toda potestade, todo domínio das trevas, todo nome. E Paulo diz, não apenas nesse século, mas também no vindouro. Por quê? Porque nós estamos aguardando o que há de vir. Esse século que há de vir. O século do reino do Senhor Jesus. Para terminar, ele diz assim, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, ele diz que o Senhor Jesus cumpriu tudo em todos, né? Eu penso que aqui ele está falando que Jesus cumpriu todas as profecias que haviam a respeito dele. Jesus cumpriu toda a lei que foi dada por Deus aos homens. Jesus cumpriu todos os requisitos para que nós pudéssemos ter direito à salvação, para que nós pudéssemos ter direito a essa herança, para que nós pudéssemos ter direito. Como ele mesmo nos disse, que nós também iremos assentar com ele nesse trono. Como ele se assentou com o Pai, nós também iremos assentar com ele no trono. Isso está lá em Apocalipse. Então, que você possa meditar melhor nessa palavra, né? Eu vou ler um breve resumo aqui na nossa Bíblia de Estudos, né? Que diz o seguinte: a autoridade do Senhor Jesus é declarada como plena, absoluta e irrevogável no comando do universo. Ou seja, Jesus não está apenas no comando da minha e da sua vida. Ele está no comando do universo. E diante disso, quem está debaixo dessa autoridade? A igreja, os elementos da natureza, a humanidade, os reis, os governantes, além disso, os anjos e também os demônios. Todos estão sujeitos à autoridade do nome do Senhor Jesus. Portanto, aqueles que se submetem à liderança do Salvador podem desfrutar da segurança ampla e irrestrita proporcionada pelo seu poder. Muito forte. Nós estamos no abrigo do Altíssimo, como diz a palavra de Deus. Nós estamos na sombra do Onipotente. Nós estamos no esconderijo de Deus. Vou ler mais um trecho, né, do comentário. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. A cabeça do Salvador, que foi coroada de espinhos como forma de humilhação,
Hoje, agora, está coroada pelo Pai com autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. A igreja é especificada no texto porque ela foi dada exclusivamente aos filhos de Deus. A igreja espiritual, ela é formada exclusivamente pelos filhos de Deus. A igreja não é formada pelas pessoas que frequentam a igreja física. A igreja espiritual, ela é formada por aqueles que recebem essa revelação, essas pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus e que se sujeita como corpo abaixo da autoridade espiritual do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Talvez você já ouviu falar isso. Nós somos o corpo do Senhor Jesus. Nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Ou seja, não tem como uma pessoa estar no corpo de Cristo e não estar na igreja. Tem que ter o Espírito Santo para poder alcançar essas revelações, né? Vou ler aqui novamente. Assim como os membros de um corpo precisam estar perfeitamente unidos à cabeça, porque dela vem o comando, a igreja deve manter a comunhão e a submissão total ao Senhor Jesus. E aqui nós terminamos a nossa meditação, né? Então aqui nós aprendemos muita coisa. Leia novamente essa passagem na sua Bíblia, ore, peça a direção ao Espírito Santo, peça que Ele fale melhor ao seu coração. E nós voltamos amanhã com mais uma meditação dentro do nosso propósito. Está escrito. E se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações. E todas as vezes que eu gravar um vídeo, você vai ser notificado. Eu confesso que às vezes é difícil. Eu não tenho conseguido gravar o vídeo todos os dias, mas sempre que eu gravar, se você ativar notificações, você vai ser avisado. Então fique com Deus e eu vejo você no próximo vídeo.